película, capinha. Pornô é um suicídio espiritual, só que vocês não estão prontos para essa conversa. Inclusive maconha, cigarro, álcool, outras drogas, luxúria, é tudo igual. Aos poucos você vai matando a sua alma, vai perdendo a sua energia, a clareza e a vontade de viver a vida real. Não só a vontade de viver a vida real, como também se relacionar com uma mulher real, ou com uma família real, ou com um propósito real. O que parece prazer, no fim é só fuga, e o que parece liberdade, no fim é só prisão. E enquanto você se entrega, você vai se destruindo sem perceber. Você vai acabando com o seu tempo, com a sua mente, com a sua fé, com a sua cabeça, com a sua alma. E o pior, você se acostuma com esse tipo de prazer fácil, sujo, que só te afunda. Transforma a sua cabeça num lixo e cria um ciclo vicioso de culpa, vergonha, fuga. Sempre termina se sentindo um lixo, impressionante, achando que não vale nada, que não merece evoluir. Mas deixa eu te contar uma coisa. Um segredo. O diabo não precisa te convencer de absolutamente nada. Ele só precisa te manter distraído, preso num vício que parece inofensivo. Porque todo mundo faz, é bacana, é divertido, mas que rouba tudo o que há de mais sagrado em você, sua disciplina, sua presença e principalmente a sua fé. Eu não sei no que você acredita, mas Deus te chamou para reinar e não para viver de joelho para o próprio vício. Você não nasceu para isso e você sabe disso. Você sabe que você tem um chamado e é muito maior do que esse que você está vivendo agora. Se esse vídeo apareceu para você, não é coincidência. Aqui vai um desafio para você. Se afaste do barulho e das distrações, foque em você e volte um ano à frente, com mais clareza, disciplina, paz, pornô. Absalão, um dos filhos de Davi, um dos homens mais complexos do Antigo Testamento. Ele tinha uma beleza inigualável. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito em todo Israel. Não havia nenhuma falha física nele. Muito bonito, mas que carregava em si todas as características de Lúcifer. Lúcifer, o mais belo dos anjos. Absalão, o mais belo de todo Israel. Lúcifer, um egoísmo escondido em seu coração. Absalão, um egoísmo dentro de si. Lúcifer, odioso. Absalão, guardador de ódio. Lúcifer, de uma habilidade, de um carisma tão grande que chegou a conquistar a terça parte dos anjos. Absalão, de um carisma inigualável, que chegou a dividir o reino do homem mais citado na Bíblia, depois de Jesus, de seu próprio pai. Lúcifer propunha criar não um inferno, mas um reino melhor do que o de Deus. Absalão parava na porta da cidade e quando vinha alguém para se encontrar com o rei, ele dizia: qual é o teu problema? E a pessoa dizia: tal e tal problema. Ah, se eu fosse o rei aqui, eu ia julgar sua causa, ia te dar a vitória. Eu faria melhor do que meu pai. É o mesmo propósito de Satanás. Eu vou fazer um reino melhor, mais bonito. Tinha uma habilidade para conquistar, que além de propor um reino melhor, ele roubava o coração do povo. É o mesmo, o perfil é o mesmo. Assim, de trazer uma divisão no reino. Ele conquistou, e é fácil você ver, como disse o profeta, um gambá cheirar o outro. Sabe, aves da mesma plumagem voarem juntos. É fácil. Você vai ver que ele tinha toda esta habilidade e ele carregava e juntava consigo pessoas que tinham as mesmas qualidades. Absalão. Sabe, irmãos, não existe, sabe? Nenhuma receita miraculosa. Eu não sei o que vai ser de nós pastores mais. Porque nós estamos adoecidos. Como nós estamos adoecidos? Nós estamos nos adoecendo com as enfermidades que estamos tentando curar. O básico da fé é o perdão, o básico. É um básico, tão básico, que na própria oração perigosa, porque lá diz também, aquela oração, eu fosse o seu nem, eu não tenho coragem de fazer aquela oração. Não é toda hora que eu faço ela, não. Porque ela me faz ser responsável para conceder o perdão para quem me agrava. E ela ainda me faz dizer que ele não precisa me perdoar, caso eu não consiga perdoar quem me agrava.
E pastor no hebraico é Roi. Resh, Haim, Yud. Então, pastor serve para mentorar, observar e para conduzir. Mas hoje o pastor é alguém chamado para resolver problemas que ele não causou. Eu postei um vídeo, eu apanhei demais porque eu disse que itinerante não tem nada a ver com pastor. Reconhecendo o trabalho dos itinerantes. Mas eles não sabem nada o que é igreja. Toda pessoa que prega deveria assumir um cargo na igreja para ter que lidar com pessoas. Terça-feira eu atendi até quase meia-noite. Antes de pregar eu atendi 5 pessoas. Lidar com gente doente, gente ferida. E a receita está lá, é perdoar. Perdoar. Repita comigo, quem perdoa? Perde. Então se você bate no peito para dizer, eu não vou arcar com isso, ele é que errou, você, desculpa, mas você nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Você nunca soube o que é Jesus Cristo. E não fique triste, não, eu também nem sei se eu conheço. Porque eu leio sobre pessoas que conhecem. Eles não são como nós. Sabe, irmãos, não existe. Esse é o melhor. Você não pode entrar na casa de Deus. Qual foi a maior estratégia que você usou contra nós? Que eu ia revelar qualquer estratégia minha pra um saco de carne imunda igual Nossa, você? que grosseria. Vamos barganhar. O que você quer? Sua alma, óbvio. Ah, não é assim que funciona. Vai pro primeiro encontro e já pede o boga. Vamos com calma. Tá bom, um pecado. Um pecado não. Meu pecado favorito. E qual é seu pecado favorito? Ah, você vai saber. Minha melhor estratégia é um teatro em 2 atos. A primeira foi fazer vocês acreditarem que liberdade é vocês fazerem o que querem, quando é justamente fazer o que não querem. Quando você diz sim para tudo que quer, você se torna escravo de si mesmo, da sua voz interior, que por muitas vezes, inclusive, é a minha voz. Mas quando vocês dizem não para o que querem, vocês são livres. Vocês têm capacidade de escolha, de racionalidade, de sobrepor o desejo, da liberdade de sobrepor a vontade. Certo, e a segunda? A segunda veio como uma coincidência. Uma consequência direta da primeira. Fazer vocês acreditarem que nasceram com o direito inato de serem felizes. Que felicidade não precisa ser moldada, construída ou trabalhada igual qualquer outro sentimento. Quando vocês acreditaram que tinham felicidade como direito, vocês mergulharam em promiscuidade, em luzes piscantes, em jogos de azar, em mesquinharia e em guerra. Tudo por si mesmos. Esse último golpe na criação me aposentou. Você pode perceber que eu trabalho bem pouco hoje. Vocês fazem quase tudo sozinhos. Foi uma passagem de bastão, de manto. Então eu não tenho direito à felicidade. Inato? Sem trabalho? Claro que não. Nenhum filósofo, artista ou poeta sério disse isso. Nem o carpinteiro que vocês tanto amam disse isso. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Eu vim trazer a espada. Aquele que crê em mim, anule-se, pegue sua cruz e me siga. A felicidade restrita, o banho de dopamina, o prazer castrador, são criações minhas. Eu tenho muito orgulho delas, não vou dividir com ninguém. Tá, né? E um antídoto disso? Eu ia precisar de muito mais que um pecado para revelar uma brecha na minha falange. Mas como eu gosto de um enigma, eu vou deixar você pensar. Mesmo sabendo que você não gosta de pensar, né? Você definitivamente não gosta de pensar. O que é o que é? Ensinaram para você que Deus nunca vai te dar um fardo maior do que você pode suportar, não é verdade? Acontece que esse versículo, ele não está dizendo o que você pensa e que as pessoas geralmente pensam, né? Vem comigo, eu vou te explicar isso com cuidado bíblico. Essa frase costuma ser associada a 1 Coríntios 10, 13. Só que quando você vai lá e lê o texto no contexto, que é uma regra muito importante, você percebe que Paulo não está falando de sofrimento em geral. Na verdade, ele está falando de tentação.
o apóstolo está advertindo os coríntios sobre idolatria, imoralidade, rebeldia, pecados que marcam a história de Israel, lá no deserto, aqueles 40 anos. E é nesse contexto que ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento. Consegue perceber? O assunto é tentação moral. O texto não está prometendo que você nunca enfrentará um sofrimento acima das suas forças emocionais, das suas forças físicas ou psicológicas. Na verdade, a própria Escritura mostra o contrário. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que foi sobremaneira agravado acima das forças, a ponto dele chegar a desesperar da própria vida. Já pensou? Acima das forças. E por que Deus permitiu isso? O próprio Paulo responde: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, há momentos em que o fardo é maior do que você suporta. Sim, exatamente para quebrar a ilusão da nossa autossuficiência, que a gente pode tudo e aguenta tudo. Deus, na verdade, nunca prometeu que você daria conta de tudo. Ele prometeu que na tentação não vai abandonar você ao pecado e no sofrimento não vai abandonar você à destruição. A fé cristã não é a exaltação da sua força, é a dependência da fidelidade de Deus. O meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, ele costuma dizer que Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Ensinaram